Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão do nosso livro, o Livro da Confiança. E hoje nós vamos meditar a terceira parte do capítulo 2, que fala: a confiança é inabalável. Vamos ler? As considerações precedentes terão parecido, talvez, por demais abstratas. Era necessário, no entanto, que nelas nos firmássemos. Dela deduziremos as qualidades da verdadeira confiança. A confiança, escreve Padre Sanjuri, é firme, estável e constante em grau tão eminente que nada no mundo pode, já não digo derrubá-la, mas abalá-la sequer. Imaginai as extremidades mais angustiosas de ordem temporal, as dificuldades insuperáveis, em aparência de ordem espiritual. Nada disso alterará a paz da alma confiante. Catástrofes imprevistas poderão amontoar em torno dela as ruínas da sua felicidade. Essa alma, mais senhora de si que o sábio antigo, continuará calma, impávidum feriente ruinare. Voltar-se-á simplesmente para o Senhor, e nele se apoiará com certeza tanto maior quanto mais privada se sente de auxílio humano. Rezará com ardor mais vibrante e nas trevas da provação prosseguirá seu caminho, esperando em silêncio a hora de Deus. Uma confiança assim é rara, sem dúvida, mas se não atinge esse mínimo de perfeição, não merece então o nome de confiança. De resto, encontram-se exemplos sublimes dessa virtude nas Escrituras e na vida dos santos. Ferido na fortuna, na família e na própria carne, Jó, reduzido à última indigência, jazia em seu monturo. Os amigos, sua mulher mesmo, aumentavam-lhe a dor pela crueldade das suas palavras. Ele, no entanto, não se deixava abater. Nenhuma murmuração se mesclava aos seus gemidos. Sustentavam os pensamentos da fé. Quanto mesmo o Senhor me tiraste da vida, dizia, ainda assim esperaria nele. Confiança admirável e que Deus recompensou magnificamente. A provação cessou, Jó recuperou a saúde, ganhou nova fortuna considerável e teve uma experiência mais próspera do que antes. Numa de suas viagens, São Martinho caiu nas mãos de salteadores. Os bandidos o despojaram e iam trucidá-lo, quando de repente, tocados pela graça do arrependimento, ou levados por um pavor misterioso, o libertaram e o soltaram contra toda expectativa. Perguntou-se mais tarde o ilustre bispo se, neste risco premente, não teria sentido algum medo. Nenhum, respondeu. Eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. A maioria dos cristãos não imita, infelizmente, exemplos destes. Nunca se aproximam tão pouco de Deus como o tempo da provação. Muitos não dão esse grito de socorro que Deus espera para lhes vir em auxílio. Funesta negligência. A providência, dizia Luís de Granada, quer dar solução ela mesma às dificuldades extraordinárias da vida, enquanto que deixa as causas segundas o cuidado de resolver as dificuldades ordinárias. Mas é preciso reclamar o auxílio divino. Essa ajuda Deus nola dá com prazer, longe de ser incômoda à alma de quem suga o leite. A criança, pelo contrário, lhe traz alívio. Outros cristãos, nas horas difíceis, rezam com fervor, mas sem constância. Se não são atendidos logo caem de uma esperança exaltada num abatimento desarrazoável. Não conhecem os caminhos da graça. Deus nos trata como crianças, face de surdo às vezes, pelo prazer que sente ao ouvirmos invocá-lo. Por que desanimar tão depressa quando conviria, ao contrário, rogar com maior insistência? E é essa
a doutrina ensinada por São Francisco de Sales. A providência só adia o seu socorro para provocar a nossa confiança. Se nosso Pai Celeste não concede sempre o que pedimos, é para nos reter aos seus pés e nos dar ocasião de insistir com amorosa violência junto dele, como claramente mostrou aos 2 discípulos de Emaús, com os quais só se deteve ao fim do dia e assim mesmo por eles forçado. Esse daqui é um pouquinho mais comprido, essa terceira parte do capítulo 2. Tem título como A Confiança Inabalável. Já começa com uma citação do Padre Sanjuri, que fala: firme, estável e constante, em grau tão eminente, que nada no mundo pode, já não digo derrubá-la, mas abalá-la sequer. Ou seja, quando a gente coloca, como no capítulo anterior, a fé como base da nossa confiança, ela se torna inabalável. Nada pode sequer abalar, nada pode derrubá-la. O livro diz também que mesmo diante das maiores tribulações, situações aparentemente insuperáveis, nada abala a paz daquele que tem uma alma confiante. Ao contrário, quanto maior a provação, maior vai ser a confiança e o fervor dessa pessoa. O Padre Thomas ainda cita os exemplos de Jó e de Santo Martinho, né? E Santo Martinho, quando perguntaram para ele se ele não sentiu medo, ele foi categórico em falar: nenhum. Eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improvável os socorros humanos. Ou seja, ele quis dizer que era muito mais real, muito mais verdadeiro esperar a ajuda de Deus, que ele tinha certeza, do que esperar um auxílio humano que provavelmente ele não teria. E Deus nos aguarda que nós peçamos para Ele que Ele venha interferir na nossa vida, vem intervir, né? Não interferir, intervir na nossa vida com a sua providência. Ele faz com prazer. Para Ele não é um incômodo, é um prazer fazer aquilo que a gente pede, né? Só que para isso nós precisamos de constância e paciência. Muitas almas não recebem porque ou só pedem na hora da tribulação, depois não tem constância, paciência para ir e continuar pedindo. Se não recebe logo, acaba desistindo, né? E outras nem pedem, né? Acabam só sofrendo e maldizendo ao Senhor. Em seguida, segue um questionamento àqueles que logo desanimam. Por que desanimar tão depressa quando conviria, ao contrário, rogar com maior insistência? Meu irmão, minha irmã, será que você tem sido dessa maneira? Você tem desanimado depressa e não tem conseguido manter a constância? É só lembrar daquela viúva que pedia justiça ao juiz até que ele concedeu só pela insistência daquela viúva, não porque ela teria algum poder, mas através da insistência ela acabou conseguindo aquilo, né? A citação de São Francisco de Sales é maravilhosa. Ela diz: a providência só adia o seu socorro para provocar a nossa confiança. Se o Pai Celeste não concede sempre o que pedimos, é para nos reter com amorosa violência junto dele, como claramente nos mostrou aos 2 discípulos de Emaús, com os quais só se deteve no fim do dia e assim mesmo por eles forçado. É engraçado, né? Como Jesus fez naquela passagem com os discípulos de Emaús, que foi falando para eles, o coração deles foi inflamando, mas ele fez que não ia com eles e teve que contar com a insistência daqueles discípulos para Jesus se juntar a eles naquele fim do dia. Então, meu irmão, minha irmã, insista, mantenha a sua confiança inabalável e peça, 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 peça. É isso que o Senhor quer de nós nesse dia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe,
se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.